Olá, como vai? Tudo bem? Estamos aqui de volta no nosso canal no YouTube para trazer até você mais um tema, um assunto interessante à luz da Palavra de Deus. Algumas semanas atrás eu fui perguntado se a ira era pecado e é sobre isso que eu quero falar com você nesta mensagem. Vamos em Efésios capítulo 4, verso 26, ver o que diz a Palavra de Deus. Ela diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ora, o que o texto estava fazendo uma alusão aqui? O fato de a pessoa poder ficar irada, mas ter o cuidado dessa ira não se transformar em pecado. Mas como é que isso é possível? Não é? Como é que a gente olha para a Palavra de Deus e vê que isso é possível? O que é a ira? A ira é uma indignação justa contra o pecado, contra a maldade, contra a violência. Todos os seres humanos têm esses momentos em que fica indignado com aquilo que está sendo feito à sua volta de injustiça, de maldade e de violência. Mas a gente precisa tomar o cuidado para que essa indignação, que é um passo muito perto daquilo que é o pecado, não se transforme em pecado. Como? Através das nossas explosões emocionais, da nossa violência na resposta àquilo que nós vimos como injustiça e maldade, nós podemos estar transformando algo justo em pecado. Uma indignação que é justa, que todo ser humano tem, se transforma em pecado quando as minhas reações são violentas. Aí você pode estar se perguntando, mas o que a gente faz quando a gente vê a maldade, o pecado, a injustiça sendo cometido? Nós devemos, debaixo da Palavra de Deus, fazer tudo que nós podemos para acabar com essa injustiça, com essa maldade, com essa violência. Mas nós temos, acima de tudo, que pedir de Deus a direção, para que nós não usemos os nossos sentimentos, o nosso temperamento, para dar vazão à nossa reação em relação a isso. Nós devemos sempre estar debaixo da Palavra. A Palavra nos recomenda que a gente não se deixe levar pela ira. Veja só, Provérbios 29, verso 8, diz assim: os homens escarnecedores alvoroçam a cidade, mas os sábios desviam da ira. Ou seja, se você quer ser sábio, você tem que se desviar da ira, que pode me levar muito facilmente a exceder aquela justa indignação para o pecado. Eu excedo a justa indignação quando eu reajo de forma violenta. E nós temos que tomar cuidado. O que é o correto, então? O correto é colocar debaixo da vontade de Deus, da direção de Deus, da palavra de Deus, orar para que aquela situação seja mudada, mas não ter as reações explosivas. Olha o que a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 5, verso 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Qualquer que disser a seu irmão raca será réu de sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Ou seja, se você fica de maneira colérica, se indignando com as pessoas à sua volta, você está arriscado a perder a sua salvação. Jesus não apoia as reações de ira, as reações coléricas. Veja o que ele diz em Mateus capítulo 11, verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a sua alma. Ou seja, quando você toma sobre Jesus o seu jugo, que é manso e humilde de coração, você está reagindo da maneira adequada. Aqueles que querem ser instrumentos espirituais do Senhor, querem ser usados na obra do Senhor, querem ser instrumentos na mão de Deus, não pode se deixar levar pela ira. Olha o que diz Efésios capítulo 4, verso 31. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia, toda malícia sejam tiradas de vós. Ou seja, se você quer ser usado por Deus, tire essas coisas, tire essas reações da sua vida. Quem desenvolve esta que é uma obra da carne, a ira, está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Então, irmão, nós temos que vigiar muito a nossa vida. Nós temos que vigiar muito as nossas reações e aprender que a ira pode nos trazer sérios danos. Quantas pessoas hoje sofrem por causa dos acessos de ira? Quantos casamentos hoje estão danificados? Talvez até muito perto do irremediável, por causa de palavras soltadas no meio de uma reação de ira. Quantos filhos estão separados dos pais por causa dessa situação também, de palavras malditas na hora de um acesso nervoso? Quantas igrejas estão passando por divisões porque há uma reação violenta, uma gritaria, uma situação não resolvida em virtude da ira? Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. A ira traz consequências negativas para a nossa vida. A ira gera contendas. Olha o que diz Provérbios 29, 22. O homem irascível levanta contendas e o furioso
multiplica as transgressões. Irmãos, a ira só traz mais confusão, mais contenda, mais situações graves para a nossa vida. Olha, que você, olhando pela palavra de Deus, passeando pela palavra de Deus, você vai ver quantas advertências tem para que a gente não fique irado. Eclesiastes capítulo 7, verso 9. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Somos chamados de tolos, aqueles que fazem bobagens quando estamos irados. E você pode ter algumas experiências que você já passou e você sabe quanta bobagem a gente faz porque age na base das emoções e na ira. A palavra de Deus diz que a ira nos leva a fazer loucuras. Provérbios 14, 17. O que se indigna à toa fará doidices. O homem de maus intentos será odiado. Aquele que fica indignado à toa, aquele que dá vazão a esse sentimento de ira, fará doidices, ou seja, loucuras. Irmãos, e nós precisamos tomar muito cuidado, porque todos esses acessos praticados de maneira contínua na nossa vida podem nos colocar como réu de juízo, como nós já lemos em Mateus 5, 22. Aquele que disser louco para o seu irmão será réu de juízo, ou seja, aquele que explodir, aquele que destratar o seu irmão será réu de juízo. Aí você pode estar se perguntando assim, mas o que eu faço? Né? O que eu faço para não cair nessa armadilha que é a ira? Você precisa tomar uma decisão e eu também tomar uma decisão. Se nós somos cristãos, já conhecemos a Jesus como Senhor da nossa vida, a gente precisa resistir à ação da ira sobre a nossa vida. A gente precisa trabalhar, a vingança pertence a Deus e nós devemos deixar que Deus cumpra a sua justiça e não nós tomarmos a justiça na nossa mão. Devemos viver debaixo da unção do Espírito Santo de Deus, para não cair na tentação de ficar irado e cometer pecado. E se nós ainda não temos a Jesus como o Senhor da nossa vida, você pode ter certeza que quando você entrega a sua vida a Jesus e deixa Jesus trabalhar no seu coração, Ele transforma o seu temperamento, Ele transforma a sua vida interior, de maneira tal que aquele que era estressado não é mais estressado, aquele que era violento se torna o mais manso da terra, porque o Senhor é assim, transforma as coisas velhas em coisas novas e muito melhor do que eram. Que você tenha um dia abençoado, um dia de muita paz, um dia de controle emocional na sua vida. Esse é o nosso desejo, a nossa oração. Deus te abençoe.